Estamos iniciando mais uma edição da Sessão TV Atende. A minha convidada de hoje é a médica reumatologista, doutora Daniela Vieira. Daniela, seja muito bem-vinda, é um prazer recebê-la aqui. Obrigada, João. Daniela, hoje vamos falar um pouquinho, para quem tem em casa, sobre osteoporose. O que é isso? Bom, osteoporose é um tema muito importante, né, para a gente falar. Então, assim, a osteoporose é uma doença que ela pode pegar qualquer osso do corpo, mas, no geral, leva a uma fragilidade dos ossos e é uma doença que ela é muito pouco diagnosticada porque ela não tem sintomas. Mas a sua complicação, quando não é tratada, é muito grave, que são as fraturas. Então, a osteoporose não tratada aumenta as fraturas e aumenta o risco de mortalidade, certo? Hoje é uma doença, assim, que ela afeta mais mulheres do que homens? Então, as mulheres, ocorre 90% dos casos em mulheres, mas também pode acontecer em homens. Nas mulheres é mais comum por questão hormonal. Então, principalmente no período perimenopausa, após a menopausa, por questão de deficiência de estrogênio, aumenta o risco, mas é mais comum em mulheres. Porém, pode acontecer em homens também. Como que surge essa doença? A fisiologia, o normal do nosso osso é a formação de um osso novo e a reabsorção do osso velho. E, de acordo com alguns fatores de risco, que eu vou comentar um pouquinho, vai tendo um desbalanço nessa proporção. Então, a partir do momento que a reabsorção predomina sobre a formação de um osso novo, acaba gerando essa fragilidade dos ossos e aumentando a chance de fraturas. Ou seja, tem que procurar um profissional mesmo. E quais são os sintomas que ela apresenta para mim? Opa, peraí, eu tenho que procurar ajuda. Essa é uma pergunta muito interessante porque, assim, a osteoporose não causa sintomas. E quando o paciente vai ter algum sintoma, é a fratura. Então, mas 70% dos casos que têm fratura são assintomáticos. Então, às vezes o paciente descobre assim, estava ali limpando a casa, fraturou o fêmur, aí que vai descobrir que tem osteoporose, mas a grande maioria não tem sintomas. Daí é importante de uma avaliação precoce para a gente avaliar os fatores de risco, fazer o diagnóstico precoce e já começar o tratamento antes de chegar no período da fratura aí. Esse diagnóstico precoce, como que ele é feito? Bom, o diagnóstico há algumas formas para fazer. No geral, tem um exame que nós chamamos de densitometria óssea. A densitometria óssea ela deve ser feita para a população saudável, para todo mundo, em mulheres depois dos 65 anos e homens depois dos 70. Mas se o paciente tem fator de risco, esse exame deve ser feito antes, certo? Então, essa é a regra de 65 para mulheres e 70 para homens, é em relação à população saudável, certo? Aí, além da densitometria óssea, quando o paciente tem fratura de fêmur, que a gente fala após queda de baixo impacto, então, por exemplo, estava limpando a casa, escorregou e quebrou o fêmur. Não é uma queda que é para esperar que tenha uma fratura. Então, só quando tem fratura de fêmur, mesmo sem a densitometria, a gente já faz o diagnóstico de osteoporose. Uma outra coisa interessante, tem um score que a gente usa, uma calculadora, que chama FRAX. Nesse FRAX a gente coloca todos os fatores de risco do paciente e de acordo com o resultado dessa calculadora a gente faz ou não o diagnóstico de osteoporose. E também, se na densitometria mostrou osteopenia, que é um estágio antes da osteoporose, mas se o paciente fraturou o punho, o húmero proximal, que é essa parte aqui mais em cima do braço, ou se ele fraturou a coluna, a gente também já fala que tem osteoporose. Então, é de acordo com essa avaliação clínica para ver as fraturas, é de acordo com a densitometria óssea e também de acordo com essa calculadora que nós chamamos de FRAX. Você falou certo? De alguns fatores de risco. São os fatores que a gente está acostumado, que é a hipertensão, o sedentarismo, ou não? São outros fatores que podem estar ligados à osteoporose? São outros fatores de risco. Bom, desses, então, um dos que você citou, o sedentarismo entra. Mas também o tabagismo, etilismo, o principal fator de risco são mulheres da raça branca nesse período menopausa, perimenopausa, por questão hormonal. Também o uso de algumas medicações, então pacientes que usam corticoide cronicamente, pacientes que usam anticonvulsivantes, pacientes que fizeram tratamento de câncer de mama e de próstata, as medicações que faz o uso depois da químio, da radioterapia, também aumenta a chance de osteoporose. Alguns outros fatores de risco também,
pacientes com problema na tireoide, problemas que alteram a absorção de cálcio e vitamina D, então pacientes que têm doença celíaca, que fizeram bariátrica. Todos esses grupos de pacientes devem fazer a densitometria antes da idade padrão. Tá? E tudo isso aumenta essa questão do desbalanço na reabsorção do osso velho e formação do osso novo. Quando é feito o diagnóstico, você está com osteoporose, como que é feito o tratamento? É medicação? Tem que ter atenção redobrada para não cair, para não machucar, para não ter a fratura? Sim. Bom, o tratamento a gente divide em tratamento medicamentoso e não medicamentoso. O não medicamentoso é uma das partes importantíssimas a evitar quedas. Então, a gente sempre orienta o paciente, tem tapete em casa que tropeça, vamos tirar o tapete. Paciente que tem alguma dificuldade para locomoção, às vezes usar a ajuda ali de uma bengala, de um andador, tudo para evitar quedas, é uma medida importante. Outro fator importante, os fatores de risco modificáveis, a gente tentar reverter. Então, por exemplo, pacientes tabagistas, pacientes sedentários, a gente consegue mudar isso. A parte de fortalecimento muscular é muito importante. Outro item é a vitamina D. A vitamina D hoje em dia está tendo muito debate aí sobre ela. Na osteoporose, a gente tem que manter os valores séricos, né? Quando dosa a vitamina D no sangue, tem que manter os valores de 30 a 60. Além disso, tem o risco de intoxicação e a baixo risco aumenta a chance aí de fraturas. Mas é medicação via oral, que dependendo do valor do exame de sangue, a gente vai ver a dose que vai repor. Não tem indicação de reposição pela via endovenosa ou intramuscular. Outro item do não medicamentoso é a questão de ingesta de leite ou derivados. Então, no geral, a gente orienta ingerir 3 porções de leite ou derivados. Então, por exemplo, um copo de leite, um iogurte, uma coalhada. O paciente que não consegue ingerir essa quantidade, a gente entra com comprimido de cálcio. Isso são as medidas não medicamentosas. E depois a gente vai para os medicamentos específicos, que vai depender do risco do paciente, para a gente escolher qual que é a potência da medicação, certo? Não vou fazer o tratamento. E aí? Bom, esse é um grande problema na prática clínica. A gente vê muito, assim, é muito comum mesmo, o paciente que sabe que tem osteoporose e não trata porque não tem sintomas, ou então pacientes que assim, já tiveram fratura e nem sabem que tem osteoporose. O que é o problema? O risco é de fraturas. Então, a partir do momento que o paciente tem uma fratura, a gente sabe que aumenta muito a mortalidade. Então, esse paciente às vezes pode ficar acamado, pode evoluir com infecções, embolia pulmonar. Então, as complicações após as fraturas são muito grandes. Então, é muito importante fazer o diagnóstico precoce e o tratamento também, tanto não medicamentoso como medicamentoso. Qualidade de vida. Isso. Se você faz o tratamento, você ganha qualidade de vida, você diminui esse risco de uma fratura, seria isso? Isso, exatamente. E assim, a fratura também está muito associada à mobilidade articular, né? Então, a gente vê pacientes que às vezes ficam acamados, em cadeiras de rodas, e tudo isso já poderia ter sido prevenido e tratado precocemente. E outra coisa interessante também é a diferença da osteopenia com a osteoporose, né? Então, a osteopenia, eu gosto de dar o exemplo de diabetes e pré-diabetes. A osteopenia é como se fosse o pré-diabetes, né? Então, é um estágio precoce. Tem essa perda de massa óssea, mas ela é mais leve, então a gente ainda consegue reverter. A partir do momento que chega na osteoporose, é uma perda mais avançada. A gente consegue estabilizar a massa óssea, mas a gente não consegue ter a cura. Então, é muito importante fazer esse diagnóstico precoce. Ou seja, procurar um médico, se tem esse caso na família, mais rápido ainda, né? Com certeza. Inclusive casos na família ou de osteoporose, ou se tem pai e mãe que já fraturaram o quadril, esse risco é maior. Então, a história familiar também é importante para procurar um atendimento precoce. O alerta mesmo é a fratura. A fratura. Mas 70% dos casos tem fratura e não tem sintomas. Então, é importante essa questão do rastreamento, né? Se é uma pessoa que tem fator de risco, procurar o atendimento antes. Se for a população saudável, aquela questão da idade. Mulher 65 anos e homem 70. Tá joia, Daniela. Certo. Queria muito agradecer você sobre essas informações tão importantes sobre essa doença. Até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço. Boa semana. Conversamos hoje na Sessão TV Atende com a médica Daniela Vieira.